A gente descobriu que aquilo que é simples tende a ser mais atrativo e mais memorizável. Então, se você ter a chance de, com integridade, tornar a sua Roma mais simples, sem mexer na atratividade, ela vai ser mais memorizável. A pessoa vai conseguir repetir. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. A minha pergunta é assim, eu estou me posicionando no mercado digital agora, eu já trabalho com consultoria empresarial para academias de ginástica. O meu nicho é o segmento do fitness, né? A minha consultoria sempre foi voltada para o gestor, para a parte comportamental do gestor, né? E também... Só que é muito amplo, né? E para o mercado digital a especificidade é o poder e como eu encontrar esse nicho. Facilita. É, eu tô com a Roma que assim, aumente os seus lucros da sua academia, torne sua academia essencial, aumentando seus lucros. E aí eu tô trazendo 3 visões que é importante para a pessoa ter, para a empresa ter um posicionamento claro dentro do digital. Então eu preciso pegar 3 pilares, essa é a visão que eu estou tendo, não sei se eu estou indo no caminho certo, né? É dela construir um propósito empresarial, então assim, qual é o problema real que a sua academia resolve na vida do cliente? Né? Nossa, Porque para aí, para, isso é fantástico. Qual? Posso anotar? Pode, claro, por favor. Qual? Repete para mim. Qual o... Problema real que sua academia resolve na vida dos seus clientes, né? Qual que é o propósito dela? A gente construiu uma sentença de propósito baseada nisso. Resolve na vida dos seus clientes. Resolve. Certo. Entendi. Então esse é o pilar número 1 lá, o propósito. Isso. E aí a gente mexer nas finanças, porque as academias ficaram muito tempo fechadas, né? E a grande maioria, se a gente for falar assim, Érico, acho que, vamos dizer, 98% das empresas não têm um controle financeiro. As academias, eu estou falando de academias que, né, são de médio, pequeno porte. Então, fazer um controle, estruturar o controle financeiro para que o gestor seja o primeiro a receber, porque o que a gente vê no mercado é, eu pago todo mundo, mas no final não me sobra grana, nem para as minhas necessidades básicas, né? Sim. E aí, a gente encontrando essa junção de um posicionamento claro e um financeiro para que o gestor tenha uma receita, né, pelo menos mínima ali para sobreviver, a gente encontrar essa venda no mundo digital. A gente o posicionar de uma forma que ele consiga vender esse real problema que ele resolve na vida dos clientes, na internet, no mundo digital e ter essa venda híbrida dentro da academia, né? Que é o presencial junto com o online. Porque hoje o que eu percebo é que os personagens pegaram muito esse online e as academias estão ficando para trás, né? Essas menores e tal não estão se apropriando desse momento de ter essa entrega híbrida, né? Então, eu aproveitar uma aula presencial e já ter toda uma estrutura para transmitir ao vivo também. Como é que eu vou focar nesses 3 pilares e trazer essa mensagem para, né, para os empresários? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu acho que você, de alguma forma ou de outra, e é só um achismo, eu acho que você tem o mesmo desafio que as academias que você quer ajudar têm. É o clássico casa de ferreiro, espeto de pau. Por que eu acho isso? Porque olha só, a primeira pergunta que você faz quando você vai ajudar a academia, fora o financeiro e venda, mas você ainda colocou em primeiro lugar, é qual o problema real que a sua academia vai ajudar os seus clientes a resolver? E essa é a principal pergunta que você tem que fazer para si mesmo, que você ainda não resolveu. Ou ainda não deixou claro nessa live para mim ainda, porque a gente tem a oportunidade de achar isso. Qual é o problema real que o seu treinamento, ou curso, ou produto, a gente pode chamar de qualquer coisa, mentoria. Vou chamar de produto, tá? Só pra gente... Sim, sim. Qual é o problema real
que o seu produto vai ajudar as academias a resolver. Isso chama-se propósito. Exato. Qual é? Então, eu ajudo as academias a se tornarem essenciais para, de fato, para quem realmente importa, que são os clientes. Então, vamos lá, vou escrever esse statement de propósito. Eu ajudo. A gente vai dar um número para ele, um ID, uma identificação, para a gente poder voltar. Eu ajudo academias a se tornarem essenciais para seus clientes? Eu acertei? Para os seus clientes. Exato. Só que tem uma parte que eu esqueci. Ajuda as academias a aumentarem os seus lucros, a se tornando É diferente. essenciais. É, Você gostaria de criar isso como uma segunda Roma ou você gostaria de consertar essa primeira? consertar a primeira. É que Então tá, assim, então ajuda vamos as lá. academias a aumentarem os seus lucros. Vamos com calma que eu quero que é devagar. Vamos lá. Eu ajudo a academias a aumentarem seus lucros, certo? Uhum. Aí se tornando essencial na Para vida seus dos seus clientes. clientes. Na Para os vida seus dos seus clientes. clientes. Entendi. Então tá bom. A nossa ideia é tentar melhorar isso, tornar isso mais atrativo sem perder a integridade. Porque se isso for mais atrativo, vai te facilitar. Desde que você não perca a integridade, porque não é tudo a qualquer custo, né? Exato. Sem atalhos. Sem atalhos, fora da lei. Tudo em cima da Esse mesa. ponto, A gente é super honesto, a gente é limpinho. Mas não quer dizer que a gente é bobinho. Você já viu aquele jogador? Ele joga forte, dentro das regras, sem trapacear, mas ele joga forte, ele não é acomodado. Então a gente quer ser esse tipo de jogador, competente e honesto. Certo. Então a gente tem uma número 1 aqui. E a gente pode tentar fazer uma número 2, honesta, íntegra e mais atrativa. uhum. Tá bom? Tá bom. Só explicar essa palavra essencial, Érico, é uma dor do segmento, né? Assim, só para você entender, porque quando veio o fechamento, as academias, a gente ficou fechado muito tempo. Sim. Tipo, mais tempo, porque a gente tem uma classificação de KNAI, que é em bares, restaurantes, que é recreação, esporte, lazer ou educação. Então, nós, de fato, não somos reconhecidos como uma categoria para fins de saúde, e sim para a área de recreação, esporte, lazer, que aí fica com bares, restaurante. Então, sempre no momento de reabertura, a gente ficava lá perto dos bares, restaurante no final. Ou de educação, que é o nosso segundo KNAI. Então, os donos ficam muito com essa dor, né? Nós somos essenciais, temos que abrir, temos que. E aí eu estou construindo essa narrativa de somos essenciais para quem? Se de fato formos essenciais para os nossos clientes, eles mesmos teriam pedido essa reabertura, entende? Isso a gente teria tido uma outra força. Então, foi uma forma de eu construir uma narrativa, mas eu não sei se tem sentido, né? Então, Tá só bom. Aqui, geralmente a gente vai definir critérios claros. Eu vou tentar torná-la mais atrativa através de métodos, critérios. E esses critérios vêm da observação. A gente analisa muito lançamento, muito mesmo. Assim, só no meu programa de mentoria, esse ano, a gente analisou 5.048 lançamentos. E uma análise significa por uma hora, um faixa preta de verdade, não um faixa preta fictício, não. Eu te declaro faixa preta, não tem essa não, o cara tem que ter feito 2 milhões por ano na vida. Né? Então ele analisou por 1h20. E na análise a gente tem acesso a todos os dados. É tipo você analisando uma academia, não é analisando de fora, é você vendo
quanto que entra, a folha de pagamento, a recorrência, a fidelidade. Uma pessoa que entende analisando. E a gente tem os resultados de todos esses 5.048 lançamentos. Pensa nisso. Depois disso, a gente faz uma equipe de faixa preta. Depois disso, eu e mais uns 5 faixas pretas, a gente faz uma meta-análise. 3 vezes por ano, agora 2, perdão. Ser mais impecável com a palavra. Ano passado foram 3, esse ano são 2. 2 vezes por ano a gente faz uma meta-análise. Então a gente senta e vê o que funciona e o que não funciona. Basicamente a gente procura padrões. Baseado nesses padrões, a gente tenta devolver esses padrões para os mentorados e para o mercado para eles fazerem 6 em 7 mais rápido. E aí todo mundo fica feliz. Então, e com isso, fazendo isso vários anos, a gente melhora o processo. Hoje não se faz muito mais 6 em 7, se faz 6 em 5. Está indo para o 6 em 1. Isso é anos de análise, de você ver o que funciona. Já pensou se você tivesse 5.048 academias que você pudesse analisar com uma equipe, depois ter uma equipe para definir os padrões, depois desses padrões, para você ver, da última meta-análise que a gente fez, a gente definiu 27 padrões, 27 problemas. E ó, eu estou no quarto ano desse programa. Então, há 4 anos que eu já lapido esse programa. Eu vou continuar lapidando pro resto da vida, porque nada chega à perfeição. Porque quando você resolve um problema, você cria um outro problema. Né? Uma vez que você resolve o problema financeiro, você vai criar um outro problema. Ele vai poder se preocupar com outra coisa. Em termos de Roma, a gente descobriu várias coisas que funcionam, tende a funcionar no mercado. E, de novo, toda regra tem sua exceção. Nada disso é verdade. Mas é o que a gente tem para trabalhar. A gente descobriu que aquilo que é simples tende a ser mais atrativo e mais memorizável. Então, se você ter a chance de, com integridade, tornar a sua Roma mais simples, sem mexer na atratividade, ela vai ser mais memorizável. A pessoa vai conseguir repetir. A gente descobriu que se ela consegue repetir, ela consegue explicar. Ou, segue a Thaís. Quem é a Thaís? A Thaís é a fulana do... E ela vai falar. Segue a Thaís. A Thaís é... Ai, cara, já viu alguém tentar explicar o seu trabalho e não consegue? Então, você vai ter menos viralidade e menos atratividade. Tem outra coisa também que acontece, é que as pessoas tendem a não se atrair, pelo menos sobre a nossa observação, daquilo que elas não entendem direito. Então, se eu não entendo direito, e a gente tende a entender mais o simples. Então, se eu falar uma palavra que você não entende, o coeficiente de atratividade estatístico daquela oferta vai para o saco. E no digital é muito louco, né? No ao vivo, quando você fala isso, a pessoa faz uma expressão e você sacou que ela não entende, aí você conserta. No digital, a gente não tem essa oportunidade de estar ao vivo consertando as nossas ineficiências de comunicação. Então, é tudo muito estatístico. Você só vê no resultado final do lançamento, geralmente. Então, vamos lá. Então, a minha intenção é tornar essa Roma mais simples, sem perder a atratividade. E um teste que a gente começou a fazer, começou a dar certo lá, a gente perguntava o seguinte: se eu tenho A, eu tenho B? Se eu tenho B, eu tenho A? Na cabeça do meu prospecto? Porque se eu tiver, eu não preciso falar A e B. Se o meu prospecto entender que A gera B, eu não preciso falar A e B, porque ele saca. Te dar um exemplo. Eu ajudo as pessoas a fazer 100 mil reais em 7 dias. Eu poderia fazer essa mesma Roma falando: eu ajudo pessoas a fazerem 100 mil reais em 7 dias se tornando líderes de mercado. Ou se tornando referência no seu mercado. Peraí. A maioria das pessoas sacam que se ela fizer 100 mil reais em 7 dias, honestamente, é difícil fazer isso sem se tornar referência do mercado. Então, um leva ao outro e o outro leva a um. Então, eu não preciso gastar tempo e espaço mental dela na segunda statement. Eu pego o que é mais. O que ela prefere? Fazer 100 mil reais em 7 dias ou ser referência do mercado? Quando eu pergunto para elas, elas preferem a primeira. Então, usa a primeira. Porque uma leva a outra leva a uma. Em teoria. Então, a gente faz esse teste. Então, ajuda academias a aumentarem seus lucros, se tornando essencial para a vida dos seus clientes. Espera aí. Aí eu vou perguntar, na percepção em vias de regra, não em vias de exceção, porque exceção o mundo é louco. Em vias de regra, se você aumenta o lucro, significa que você é essencial na vida dos seus clientes?
Sim, normalmente sim. Normalmente Porque sim, aumenta o né? valor, né? A pessoa tendo valor, ela. E outra, se você é essencial na vida dos seus clientes, você geralmente aumenta lucro. Eu vou te falar que a gente sabe que não necessariamente, porque o cara pode ser um desregrado na sua vida financeira, mas na visão dele, ele acha que sim. Então, um leva um e o outro leva outro. Então, se eu tivesse que perguntar para ele, cara, o que você prefere? Eu tenho duas pílulas mágicas, e não existe pílula mágica, mas é só um exercício mental. Essa é a pílula mágica um e essa é a 2. Essa aqui, se você tomar, você aumenta os seus lucros. Essa aqui, se você tomar, você se torna essencial na vida dos seus clientes. Qual que você prefere tomar agora? Qual que você acha que ele ia tomar? A do lucro, com certeza. Eu acho que a do lucro mexe mais Com rápido. certeza. Então, uma potencial, segundo a Roma, mais simples seria simplesmente eu ajudo as academias a aumentarem seus lucros. Ah, quem é a Thaís? Cara, a Thaís aumenta lucro de academia. Mais fácil de. Sim, É menos fácil mental. Então, tudo bom. Não quer dizer que lá dentro você não possa te falar que se tornar essencial para a vida do seu cliente é um veículo para isso. Do mesmo jeito que eu falo que lá dentro eu vou fazer a jornada 6 em 7 e eventualmente eu vou falar de lançamentos. Mas a pessoa não se atrai. Pra você ter uma ideia, a jornada 6 em 7 tem cerca de 500 mil pessoas inscritas. Por que eu sei cerca de? Porque final de semana eu não chequei com a minha equipe quantas pessoas são exatamente. Você acredita como é que eu consigo atrair 500 mil pessoas para assistir a jornada 6 em 7? E quando eu falo é inscritas com e-mail. Eu, eu falei em alguma coisa que era atrativa para elas. Se eu falasse de lançamento, essa jornada onde eu vou te explicar como fazer o 6 em 7 através de lançamentos digitais e internet. Uma fração dessas pessoas iam entrar. Elas não entendem muito bem. Nem todas entendem muito bem o que é lançamento, muito menos a internet. Elas têm pré-conceitos, conceitos prévios sobre o que é internet, o que é lançamentos. Mas eu atraí elas para uma coisa que elas querem. E eu consigo entregar. De verdade, já entreguei 1.272 vezes catalogadas. Mas você entendeu que a clareza e a simplicidade da minha mensagem ajudou a atrair mais pessoas. Tirar o ruído perfeito. disso. Tá. Sim, perfeito. A segunda coisa que acontece é, a gente descobre nessas análises, olhando resultado na vida real, que quanto mais subjetivo, menos atrativo. E aí a gente cai numa conversa que chama risco. Quando você é subjetiva na sua promessa, você diminui o seu risco. Por quê? Você não falou quanto que aumenta. Então, se eu aumentar em R$ 1, em teoria, você cumpriu sua promessa. Então, o seu risco é diminuído como provedora de serviço. E o risco do cliente é aumentado. Ele tem que arriscar mais para confiar em você, porque ele não sabe. Está comprando um carro que ele não sabe quantos quilômetros ele Ele só sabe. Então, como o risco do seu cliente é grande, ele vai pagar menos para você. Ele vai pagar. Então, se a gente for comprar... Isso é normal, não é só com você. Se a gente for comprar um carro onde a gente não pode abrir o capô do carro para examinar o carro, fala assim, cara, você pode comprar esse carro, mas não pode abrir o capô. Você vai pagar menos, porque você fala assim, e se esse carro estiver todo estragado? Eu vou ter que cobrar muito. Mesmo que seu carro seja bom, você vai ter que cobrar menos porque você aumentou o risco. Talvez você queira isso. E talvez você não queira. Então tem um jeito de você fazer isso sem perder a integridade. E diminuir o risco do seu cliente. E risco é precificável. Você ganha mais quanto menos risco você coloca. Isso é o clássico banco, né? O banco faz isso. Você deixa o seu dinheiro lá, a poupança paga, sabe, 1%, não sei. Tem investimentos de maior risco. Aí ele pega o seu dinheiro que você colocou na poupança e empresta para as pessoas comprarem em casa. Sabia que ele faz? A Caixa faz isso.
Só que aí a Caixa assume um risco maior. E se essa pessoa não pagar, mas tem uma casa, mas pô, tem a casa, tem que vender a casa, dá um ramo. Mas ela chega para a pessoa e não cobra poupança. Ela cobra mais caro, porque ela está assumindo um risco. E ela ganha dinheiro por isso. Há 300 anos é assim que funciona o banco. Ele descobriu que nem todo mundo sacava o dinheiro de uma vez. Ele nem pagava, você só segurava o dinheiro lá. Ele descobriu que ninguém... Aí ele começou a investir em outras coisas, com maior risco. Então, ele pega o dinheiro, paga pouco para quem assume pouco risco e ele vai, eventualmente, gerenciando esse risco. Né? Então, há 300, 500 anos deve ter banco. Então, risco é precificável. E se você colocar um risco muito baixo, você vai receber pouco. E vai ser difícil de vender, porque seu cliente sabe disso. Então, a gente sabe que quantificar isso vai te fazer receber melhor. A pergunta que a gente vai fazer é a gente entrar num processo de fazer isso de forma íntegra. Porque quando eu falo para as pessoas, quanto que aumenta? As pessoas me respondem a palavra com D. Que é? Depende. Depende. Não depende. Depende. Você acha que você é a primeira pessoa ou é a milésima pessoa que eu já cheguei a fazer isso? Mas tem uma saída para isso, sem perder a integridade. Então, para a gente entender como é que a gente quantifica sem perder a integridade, a gente vai primeiro ver historicamente o que já aconteceu. Aparentemente, pelo que você me fala, você não presta esse serviço desde ontem, né? Você já prestou esse serviço. Mais ou menos, quantos clientes você já teve? Mais ou menos, só para eu ter uma noção histórica do seu repertório. Mais ou menos. Uns 100 clientes. Ótimo. É fantástico. E teve Desses uma 100 época que a clientes, gente tentava atender um pouco no modelo online, né? Em 2015. Só que foi um caos porque a gente não tinha tecnologia, mas a gente ainda não utilizava da tecnologia para entrega, né? sem problema. Mas 100 clientes, se a gente for falar assim, uns 30 de modo presencial mesmo, né? Assim, viajando, indo na empresa, visitando, e 70 nesse modo online digital, que era as reuniões digitais. Então é isso. Tá. Eu vou tentar fazer isso fechar antes do final do podcast, que às 9h07 eu tenho uma entrevista. Mas acho que vai rolar, vai dar tempo. Vai sim. Ó, desses 100 clientes, tem as pessoas super top, eu vou chamar dos faixas pretas. Você tem as pessoas excelentes, muito bons resultados, mas ainda não é extraordinário. É o faixa marrom. E você tem os clientes faixa branca. Né? Então vamos dividir em 3 níveis de resultado aqui. Tá bom? Uhum. O resultado topo de linha é excelente. Assim, você fala assim, cara, esse cara é faixa preta. Né? Fez tudo que eu fiz. Ele aumentava o lucro em quantos por cento? Mais de 100, mais do que mais de 100% já teve, Eric. Então tá bom. O faixa preta é um clássico mais de 100%. Isso. Cara, o cara botava mais de 100%. Um faixa marrom, que é um resultado muito bom, mas não é o faixa preta, seria o que essa faixa? Não, man. Isso é super especulativo. Desses 100 Tá. clientes. Um cara que não chegava ao mais Eu vou 100%, botar mas era bom. uns 50%, é porque também tem. Assim, tem aquela empresa que já tinha uma gestão, aí você faz o afinamento, dificilmente chega a Claro. 100%, né? Entende? Então, Porque ela já estava meio afinada, né? Aí é menor. 50%. Ó, eu gostei desses 2 números por enquanto. É o suficiente para mim. O faixa branca devia ser 10%, 5%, alguma coisa do tipo. Vamos pensar o faixa marrom. O meu faixa preta faz 2 milhões por ano. Eu tenho 158 faixas pretas no meu Platinum. Então, eu tenho ainda contato direto. Devo ter mais, mas eu não lembro de catalogar os meus faixa preta antes. Tá bom? Na minha mentoria, eu já formei 165 faixas pretas. Então, assim, eu entendo o que é ter um faixa preta. Eu inventei esse número, tá? Eu declarei como era o meu faixa preta. O meu faixa marrom, é um 6 em 7. O cara faz 100 mil reais em 7 dias. É atrativo ainda, mas ainda não é um faixa preta. É diferente fazer 100 mil em 7 dias, né, do que 2 milhões no ano. Você tem que fazer várias vezes. É diferente você fazer uma vez, várias vezes, né? Aquela coisa toda. Mais constante e tal. Eu tenho
Um 6 em 7, acho que eu tenho mais de um 6 em 7 estatístico sendo feito por dia durante o ano. Então, geralmente são 2 ou 3. Então, tem muito mais 6 em 7. Na hora, eu achei que eu escolhi para a minha promessa o 6 em 7. Agora é o seguinte, o 6 em 7 depende de zilhões de fatores. Você, do seu mercado, qual você segue ou não a fórmula, resiliência, disciplina, assim como emagrecer, depende de zilhões de fatores. E eu posso categoricamente falar, o 6 em 7 não é típico. Não é típico. Então, estou te afirmando uma coisa que não é típica. O típico é ficar sentado, o típico é comprar a fórmula e não usar, o típico é um monte de coisa. Mas é possível. Isso eu posso também, com categoria e super integridade, afirmar para você. E eu não só mato a cobra, como mostro a cobra morta. Às 9h07 eu vou fazer uma entrevista hoje de alguém que fez o 6 em 7. Então, eu sou sincero, assim, integridade acima de tudo. Eu sou sincero com o meu cliente. É o seguinte, o 6 em 7 é possível. E aí eu apresento provas e evidências. O 6 em 7 não é típico. Se você está aqui achando que isso é típico, não é. Por quê? Porque dá trabalho. Tudo que dá trabalho é típico. Pergunta para nutricionista se é típico a pessoa ir lá na academia e fazer. Ah, se é só entrar na Smart Fit. Ninguém. A galera não tá com a barriga de tanquinho lá, não. Não é típico, mas é possível. Não tem nada de errado com a Smart. Nada. Tá tudo bem. Eles estão. Mas nem todo mundo dá trabalho essa parada. Então a minha coisa também dá trabalho. Eu também minto. Então, eu não vendo o que é típico. Eu vendo o que é possível. Porque se alguém quiser almejar o possível, eu vou te falar, ele não tem meu método, ele está em sérios apuros. Então, se você almeja o possível e não tem meu caminho, você está em sérios apuros. Você vai bater cabeça. Então, não tem nada de errado de você vender o possível ao invés do típico. Desde que você não fale que o típico é possível, desde que você não represente de forma errada o típico como possível, o possível como típico. Então aqui o combinado não sai caro. É íntegro. 100% em cima da mesa. Então você pode, se você tem prova, é legítima, e você já aumentou o lucro de academia em 100%, você pode falar isso. Eu ajudo academias a aumentar o número de 100%. Desde que você não fale que isso é típico. Nem dê a entender. Perfeito. E você vai falar o porquê disso. Inclusive, quando você entra numa aula de jiu-jitsu, é típico chegar à faixa preta? Não é típico. Por quê? Porque dá trabalho. Mas é possível? É. Inclusive, faixa preta, faixa preta é faixa branca que não desistiu. Eventualmente, se você mantém, você chega lá, de verdade. Algumas pessoas chegam com mais tempo, outras pessoas com menos tempo. De verdade, cada um tem sua velocidade, mas é possível. De verdade. É um método. Então, se você acredita que a sua parada é um método, se você acredita que se ele seguir ele passo a passo, ele vai chegar na faixa preta, se ele não desistir, você pode vender o possível. Ó, vou te dar um passo a passo para você dobrar o lucro da sua academia. É possível fazer isso. E é isso que eu faço. E é 100% íntegro. Eu repito para as pessoas, inclusive, se você está atrás de uma fórmula mágica, sai daqui, vai dar trabalho. Eu falo isso, porque dá. Se não der, Exatamente. você não falava. Não é o Se pulo do fosse assim, gato. se não fosse assim, eu não falava. Mas eu vou falar o seguinte, se você quer um 6 em 7, eu acho que sem meu método você vai bater cabeça por alguns anos. Porque quantas pessoas você conhece que analisou 5.048 lançamentos, que faz isso há anos? Eu lapido esse método. É tipo você aprender jiu-jitsu intuitivamente. Eventualmente você chega lá, mas, pô, pega o mestre Hélio Gracie ali da vida e, pô, o cara já bateu muita cabeça. Então você não vende, você vende tempo. Você vende uma ponte. Ó. Você quer dobrar o lucro da sua academia? Essa é a minha ponte. Isso aqui que eu tô falando é uma ponte.
ela vai ser mais confortável, mais segura. Mas você tem que atravessar ela mesmo assim. Não é fácil, mas é mais fácil. Então aqui você tem a chance de criar uma terceira Roma, que é o ajuda as academias a dobrarem o seu lucro. Você pode falar, ó, eu sei que é muito bom demais para ser verdade, mas aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá aqui exemplo número 1, essa academia dobrou o lucro. Ela começou com a gente aqui e em X dias essa academia também mudou o lucro. Então, eu vou te falar assim, é típico? Não é típico não, porque o que eu vou te falar vai te dar trabalho, mas é possível E eu vou te falar, sem o meu método, você vai bater mais cabeça. Se você quiser atravessar o lago a nado, atravessa. O que eu estou te oferecendo é uma ponte. Eis aqui o exemplo vivo. Uhum. 1 ano e meio migrando para esse mercado digital, já penei de um lado, do outro, vai com o lançador, contrata o lançador, dá errado com o lançador. E aí coloquei na minha cabeça que eu vou aprender para poder fazer o lançamento, enfim, né? Esse histórico todo, né? E ontem eu programei todo o que seria todas as postagens. Eu estou querendo fazer o lançamento no final de novembro, na semana do dia 22. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósitos, né? Hoje eu por acaso entrei na live, falei, vou falar com o Érico e vou tentar falar e deu certo. Bem no dia que ontem eu programei de começar realmente a me expor no mercado e tentar fazer as lives e tal. E hoje veio uma resposta que você já me trouxe, uma muito mais assertiva e com uma... E com aquilo que você falou, não é possível, não é o típico, né? E é justamente isso, né? É possível, não é o típico, tu vai te dar trabalho, mas se você quiser, você pode ficar 1 ano e meio ou mais tentando, ou vir com essa fórmula que a gente tem que já funciona. Eu acho que nós somos pontes. A figura, a metáfora mais interessante, você que é do lago de Brasília, você sabe que seria atravessar o lago sem a ponte. Você sabe que pode dar. Antigamente não tinha ponte, você tinha que dar a volta, né? Para 28. Tanto não podia, que meu avô ganhou um terreno na QI 5, não tinha nem a primeira ponte, e ele deu. Porque eu morava aqui na 207 Sul, em casas. Brasília ainda era toda terra. Uau! Então, imagina o que era um terreno na QI 5 do Lago Sul, era? Discutivelmente, a QI mais cara, onde o governador mora. Você viu quanto ele pagou na casa dele na QI 5? Pois é. Se não me engano, se eu li bem, foram 23 milhões. Pois é. Ponte, Incrível, né? O valor de uma ponte.